E aí, pessoal, vamos nós aqui falar um pouquinho da segunda lei da termodinâmica, né? E aí tu pode estar até pensando, junto, tá é doido, que é essa moto aí no fundo do vídeo, né, mas cara, porque eu quero falar da segunda lei da termodinâmica e eu queria encontrar uma coisa que tivesse uma aplicação no cotidiano e eu acho que nada é melhor do que o motor de combustão. Até porque o motor de combustão, ele é uma máquina térmica. Então, por enquanto, segue aí um esqueminha da segunda lei da termodinâmica, onde, de acordo com esse esqueminha, tu percebe que a quantidade de trabalho realizado e a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria é exatamente igual à quantidade de calor retirada da fonte quente. Já que eu te explico onde é que entra o motor da moto. Na verdade, quem está acompanhando aqui o canal já viu que a primeira lei da termodinâmica, o primeiro princípio termodinâmico, tem muito mais a ver com a questão dos sistemas conservativos, onde se eu fornecer uma certa quantidade de calor para um gás, né, em um sistema isolado, fechado, a quantidade de calor que eu forneço a esse gás, parte dele vai servir para variar a energia interna, né, ou aumentar a temperatura, e parte dele vai servir para a realização de trabalho, ou seja, variar o volume ou não. Já no segundo princípio da termodinâmica, esse princípio, na verdade, está associado a uma questão muito óbvia. Qual é a questão? Na verdade, isso tem a ver com máquinas térmicas, aí, por aí entra o motor de combustão, no caso aí o motor de uma moto, de um carro ou qualquer motor de combustão, onde esse princípio da segunda lei da termodinâmica vai dizer que, operando em ciclos, é impossível uma máquina térmica converter integralmente em trabalho toda a quantidade de energia que ela retira de uma fonte quente sem desperdiçar parte dela para uma fonte fria. Por isso o motor aí nada mais tão óbvio para exemplificar. Primeiro vamos para a questão do ciclo, o que seria operar em ciclo. Esse motor, como você está vendo na animação, enquanto o pneu está girando aí, você andando na moto, pilotando na garupa, tu não se liga que dentro do motor, aí dentro do motor está acontecendo transformações gasosas e cíclicas. O que no popular os mecânicos e quem entende de moto chama de motores quatro tempos. E o ciclo é o seguinte: primeiro, existe a questão do combustível, né? Tem duas válvulas esse motor. Uma válvula ela sobe, o combustível entra. No que ele entra, a faísca da vela vai de certa forma explodir, né? Vai causar uma explosão nesse combustível e ele entra dentro do motor a uma alta temperatura. O primeiro tempo eu chamo de admissão. A válvula sobe, combustível entra, explode e a uma alta temperatura eu vou para o segundo tempo, que eu chamo de expansão. Aí você vê que o pistão ele desce e do que o pistão desce, por alguma perda de calor, ele acaba voltando. No que ele volta, eu vou ter o terceiro tempo, que é a compressão, e aí eu vou para a chamada exaustão, ou seja, aquilo que não foi aproveitado vai ser eliminado exatamente pelo escapamento, como você está vendo aí. É fato. A moto, gente, ela só entra em movimento exatamente por conta dessas transformações gasosas que ocorrem dentro do motor. No que você vê o pneu aí girando, a moto está ligada no ponto morto, mas o motor está girando de alguma forma, exatamente porque há uma transmissão do movimento que é feito, esse movimento exatamente aí, ó, como você está vendo, dentro do cilindro. Ou seja, dentro desse cilindro, o pistão, no que ele sobe e desce, tem uma pecinha que o mecânico chama de manivela. Nesse sobe e desce, alguns chamam também uma pecinha chamada aí de biela, vira brequim, não sei. E aí o que que acontece? Nesse movimento de sobe e desce, eu tenho aí um giro de uma pecinha que lá embaixo vai estar acoplada e que se tu for comprar um kit de tração ou conjunto, né, como chamamos rotineiramente, eu vou ter lá exatamente o peão. O peão ele é acoplado exatamente na base desse eixo e ele está girando. Quanto mais eu acelero, mais ele gira. Aí vem a corrente, né, e a chamada coroa lá na roda da moto. É por isso que tem o movimento. Isso seria similar no carro, em qualquer motor de combustão. Enfim, na verdade, a tal segunda lei, ela vai ter a ver exatamente com o que eu já disse, que operando em ciclos eu vou ter sempre perda de calor para o meio externo, ou seja, o movimento, o trabalho da transformação gasosa vai dar por essa formulazinha que surge na tela. O trabalho, representado pela letra
tal, que é uma letra grega, ou W, né, o work do inglês, ele vai ser dado por Q1, que é a quantidade de calor retirada da fonte quente, no caso dentro do motor, menos a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria, no caso o meio externo, que é como você vê tanto no vídeo como na animação, eliminado pelo escapamento, no caso da motocicleta ou de um automóvel qualquer, ou outro qualquer dispositivo que funcione à base de um motor de combustão. Enfim, o rendimento desse tipo de máquina é um rendimento baixo. Tanto é que a letrinha grega neta, essa que você está vendo aí na tela, a letrinha grega neta indica rendimento da máquina térmica, pode ser dado por trabalho útil, que é o que realmente eu estou convertendo em movimento, dividido por Q1, que é a quantidade de calor retirada da fonte quente. Só que trabalho é igual a Q1 menos Q2. Então essa fórmula também pode ser descrita como rendimento de uma máquina térmica é dado por 1 menos Q2 sobre Q1, se eu for fazer alguma conversão dessa fórmula. Ok. Sobre rendimento, eu quero, não sai daí, eu vou falar rapidamente sobre a chamada máquina de Carnot, um militar francês. Ele preocupado com o rendimento baixo dessas máquinas térmicas, esses rendimentos, dependendo da situação, não chega a 40%, não à toa que já encostou o pé numa motocicleta em movimento, sabe o quanto o escapamento é quente, isso prova que muita energia é desperdiçada. Esse cara, na verdade, como eu já citei, um engenheiro militar, Sadi Carnot, ele idealizou uma máquina que operava em ciclos, onde nesses ciclos eu tinha 4 ciclos, 2 isotérmicos e 2 adiabáticos. De acordo com a proposição desse cara, como você está vendo aí no esquema, a máquina teria, no caso, 2 transformações adiabáticas e 2 isotérmicas. De acordo com esse princípio, a perda de energia era a mínima possível. E aí tu pode estar se perguntando, Júnior, o que tem a ver isso? O que tem a ver é que dentro do princípio termodinâmico, uma máquina terá o rendimento mais próximo do ideal se ela funcionar dentro do ciclo de Carnot. Ou seja, eu posso fazer a seguinte relação, que a quantidade de calor retirada da fonte fria, que eu posso chamar de Q2, está para a quantidade de calor retirada da fonte quente, que eu posso chamar de Q1, assim como a temperatura da fonte fria, que eu posso chamar de T2, está para a temperatura da fonte quente, que eu posso chamar de T1. Lembrando que essas temperaturas sempre em Kelvin. E aí, vamos lá, o rendimento da máquina de Carnot, ele leva em conta apenas as temperaturas da fonte fria e da fonte quente, no caso o meio externo e o meio onde a máquina, de certa forma, está produzindo tal calor. Lembrando que esse processo é um processo espontâneo, o calor vai de uma fonte quente para uma fonte fria, e em um outro vídeo aqui nos acompanhe, que nós iremos falar um pouco da câmara frigorífica, que também é baseado no segundo princípio da termodinâmica, mas que o processo é inverso, pois o calor vai da fonte fria para a fonte quente. Fonte fria um congelador, fonte quente o meio externo. Para finalizar, o rendimento da máquina de Carnot pode ser dado, inclusive, usando apenas a relação neta, que é o rendimento, esse Nzinho aí, letra grega, é igual a 1 menos T2 sobre T1. Lembrando que essa história do rendimento da máquina de Carnot é para você, de alguma forma, fazer comparativos. Em questões como isso normalmente surge. O cara vai lá e diz, certo inventor afirmou que sua máquina opera com rendimento X, segundo a máquina de Carnot. Na máquina de Carnot, o rendimento tem apenas a ver com a temperatura da fonte fria e da fonte quente. Quando eu fizer esse cálculo, eu vou ter um percentual lá que é sempre menor que 1. No caso, quando eu falo rendimento, 1 é 100%. Então, se tu fez o teu cálculo, o rendimento acima de 1, isso está errado. Lembrando que 0,4 seria 40% e assim por diante. Mas se o cara idealizou tal máquina e disse que tal máquina ela opera com tanto de rendimento, para você saber se esse cara está certo ou não, você pega as temperaturas do ciclo de Carnot, pega as temperaturas e aplica no ciclo de Carnot. Se o rendimento de Carnot for inferior ao rendimento do que o cara sugere, a máquina dele, ela com certeza não operaria, porque o rendimento máximo que qualquer máquina térmica vai ter operando dentro dos ciclos 2 isotérmicos e 2 adiabáticos, no caso ciclo de Carnot. Um abraço
nos acompanha aqui, dê uma moralzinha, inscreva, né? Deixa um likezinho. A gente vai resolver questões baseado nisso, que com certeza vai facilitar um pouco a compreensão resolvendo questões. Um abraço a todos.